noite, estamos chegando. Mais um episódio do Tantricast. Plateia maravilhosa. Estamos no 4º episódio já. Daqui a pouco eu tô perdendo as contas, nem vou falar mais qual que é o episódio, tá? A gente só vai indo. E hoje estou muito feliz porque a gente traz novamente a nossa convidada especial, Bianca Mancuso. Maravilhosa. Boa, sempre bom estar aqui, rodeada de mulheres lindas. Junto de Shanti Devi. Olá, meus amores. Tatiana Monsores. Olá, gente. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Tantra como um caminho para o empoderamento feminino. Eu acho que é o meu tema assim, preferido de todos que já abordamos, porque toca muito no pessoal de cada uma aqui e de cada mulher que passou pelo Tantra, tenho certeza. Então eu vou começar falando um pouquinho da minha história e cada uma hoje vai trazer um pouco também da própria história dentro do Tantra e como o Tantra foi fundamental para mudar as nossas vidas. Eu digo, Tantra, para mim, foi um divisor de águas. Podemos chamá-lo, inclusive, de Moisés, né? Que dividiu ali o mar no meio, então o Tantra é Moisés. Então, quando eu conheci Moisés, quando eu cheguei no Tantra, eu não sei se vocês perceberam, gente, mas eu sou nordestina. Eu não sei se ficou muito claro, né, nos últimos episódios. Eu sou do Ceará. Atualmente eu moro em São Paulo, faz 6 anos, mas eu vim embora porque eu estava numa depressão absurda. Muitos acham que eu vim, sei lá, porque veio procurar novas oportunidades de trabalho, né, caminhos profissionais. Não. Eu vim para não morrer, tá? Literalmente mesmo, assim. Eu não via caminho mais na minha vida. Eu cheguei numa fase que muita gente passa, e vocês devem ter passado também, da escuridão da alma. Eu posso falar isso porque eu estava vivendo uma vida e não tem como eu falar disso e meu coração não acelerar, porque já me dá o velho gatilho. Muito, porque foi uma fase da minha vida muito difícil. Eu cheguei no fundo do poço, ainda consegui cavar mais profundo e não sabia como sair. Por vários fatores, mas em especial porque eu vivi durante 2 anos um relacionamento extremamente tóxico, onde eu fui diminuída, eu tive que me diminuir, assim, a ponto de desaparecer para caber na vida de uma pessoa, quando você se anula totalmente. E eu sei que esse não é um caso específico meu. Quantas de nós já passamos por isso? E até chegar no ponto que eu perdi um bebê, né? Tive uma perda gestacional com quase 3 meses de gestação. E aí foi onde eu falei, gente, agora não dá. E eu não tive apoio, a não ser de amigos, de amigas. Não tive apoio e já estava no fundo do poço, numa depressão fodida. Falei, vou embora para São Paulo. E aí onde é que entra o Tantra nisso tudo? Porque foi aqui que eu me aprofundei. Agora é interessante, eu estava num relacionamento tóxico e a pessoa em específico, você vê, nem de tudo a gente ainda pode tirar uma experiência positiva. Porque essa pessoa que me apresentou o Osho, falou, aqui, o Osho fala isso, o Osho fala aquilo. Pra você ver. Contraditório. Só não aplicou, né? Meio contraditório, né? Mas vamos lá. E eu comecei a ler o Osho e gostei. E óbvio, você lê Osho, você automaticamente você conhece um pouco do Tantra. E fiquei curiosa. Então, quando cheguei em São Paulo, cheguei em novembro de 2015, e em junho de 2016 eu encontrei a Companhia do Ser, onde eu conheci a Bianca. Desde 2016, né, Bianca? Querida. Já tem um tempinho. Faz um tempo. E eu fui para uma vivência de mulheres. E, gente, eu fazia acompanhamento psicológico, psiquiátrico, estava tomando medicamento. Mas, assim, eu vejo hoje a psicoterapia é necessária e todos precisamos fazer terapia, sem exceção, precisamos mesmo, mas é um processo que demanda muito tempo, né? Porque são muitas coisas para serem trabalhadas. A diferença do Tantra é que ele chega e faz assim, ó, pá, vamos, acorda agora. Então, assim, foi muito profundo, muito objetivo, muito direto, muito profundo que eu vivi no Tantra em um final de semana de vivência. Foi tão profundo para mim, tão transformador, e a Bianca estava conduzindo junto com a Isabelle Moura essa vivência só para mulheres, foi tão transformador que eu quis me tornar uma terapeuta. Eu falei, gente, eu preciso levar isso para outras mulheres, porque se eu sair do fundo do poço, claro que não foi com um fim de semana, o fim de semana foi o start, foi o primeiro passo. Mas como eu fui desenvolvendo e fui fazendo a formação, eu pensei, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que outras mulheres saiam do fundo do poço.
Porque eu já tinha essa coisa do empoderamento feminino, do movimento feminista, que é necessário, eu já falei disso em outros episódios, é fundamental, mas é um movimento externo, né? Por isso que a gente vê tantas mulheres fodas, mulherão da porra. Quantos? Vocês não conhecem? Um monte de mulherão da porra que estão em um relacionamento de merda. Não com sabe cara nem como merda. sair, né? Não sabe E como sair. não sabe como sair, não consegue sair. Porque, apesar de ter essa coisa de é uma ótima profissional, é uma mulher que vai à luta, é independente financeiramente, mas mesmo com essa independência financeira, não consegue sair de um relacionamento abusivo. Que é dependente emocional, né? E era, exato. E era isso que eu tinha vivido. Né? Gente, eu tenho... Não é pena, não gosto dessa palavra pena, mas eu olho para mim, essa Rosana dessa época, né, de depressão, de relacionamento tóxico, e não me reconheço e sinto compaixão por mim. Eu quando lembro desses momentos, eu volto lá para trás e me dou mentalmente um abraço. E falo, você não merece isso, você não merecia isso. Tá? Mas eu não tinha forças. Então, eu era uma profissional de jornalismo, conhecida na minha região. Então, assim, por fora, lindo, maravilhoso. Né? Estava numa faculdade federal, cursando jornalismo, era bem-sucedida profissionalmente, mas vivia uma relação terrível, onde, gente, chegou num ponto que eu andava olhando para o chão, porque se eu olhasse de lado e meu olhar cruzasse com o de algum homem, fudeu. Vocês têm noção? De eu trocar minhas roupas, você me vê hoje uma Rosana vaidosa, que se maquia. Não estou dizendo que isso é obrigatório, mas para mim hoje isso é importante, né? Eu estou falando do meu processo. Tem mulher que não tem necessidade de se maquiar e está tudo bem também, tá? Estou falando do meu processo. Então eu me maquio, hoje eu cuido da minha vaidade, cuido de mim, eu uso as roupas que eu quero, mas eu não era assim 6 anos atrás. Eu só andava de calça jeans no calor do Ceará, porque eu não podia andar de short, tá? Então assim, muitas questões que se eu for trazer aqui, vocês vão chorar junto comigo. E o Tantra Tô me quase tirou... aqui, bebê, pega o lenço. E o Tantra me tirou disso, gente. E assim, não, a gente já falou, né, Chan? Não é bonito, não é lindo, é doloroso pra caralho. Então eu me vi ali no meio de um grupo de mulheres, muitas vezes nuas, totalmente nuas, mulheres que eu nunca vi na vida, mas era nua, a nudez do corpo físico não era nada, era a nudez da alma que estava expondo ali. Então eu consegui entrar em catarse, né, chorar, colocar minhas emoções para fora, sem muitas vezes entender por que aquilo estava acontecendo, mas eu chorava ou gritava de dor e de prazer também, e isso foi um borbulhão, e tenho trabalhado isso até hoje. Então o Tantra, ele me resgatou do fundo do poço. E esse é o verdadeiro empoderamento. Por quê? Porque a partir daí eu não me envolvi mais com gente que só está disponível para me oferecer migalhas. E não aceito. Hoje eu sou casada, mas se um dia eu vier me separar, jamais vou aceitar uma pessoa que me ofereça migalhas. A vida inteira eu me relacionei a partir do estado de carência. Então eu fazia tudo para agradar o outro e não importava se o outro fazia muito. Se ele fizesse um pouquinho aqui, um elogio que fizesse para mim, nossa, era uma coisona. E, gente, não, depois do Tantra eu aprendi a colocar limites. A dizer, eu não quero assim, querido, eu não gozei, tá? A falar mesmo. Ah, você teve orgasmo? Não, não tive. Não tive, se quiser me ajudar aí a ter, beleza. Se não... e o que você está disponível? Né? Porque eu comecei a me entregar muito, verdadeiramente, né? Estar no estado de vulnerabilidade, e eu também só passei a aceitar isso. Menos que isso, eu não aceito. Isso vale para tudo, né? Para relacionamentos e para a vida de um modo geral. Então, hoje eu estou no caminho de viver uma vida em plenitude, e já acredito que vivo, né? Porque na maioria do tempo eu estou feliz, eu estou bem comigo mesma, eu me sinto realizada. Temos os nossos momentos, né? Porque somos cíclicas até por sermos mulheres e também somos seres humanos. Mas, de modo geral, nem se compara. Gente, eu não me lembro a última vez que eu chorei como eu chorava naqueles 2 anos, que eu chorava diariamente, sem exceção. Eu trabalhava em TV, ia trabalhar com a cara muito inchada, porque o meu rosto fica muito inchado. Quando eu choro, fica deformado. E eu não me lembro a última vez que eu chorei, acho que no parto só. Vai fazer 3 anos, sabe? Então, me resgatou, gente. E isso eu levo para o resto da vida. Eu levo para o resto da vida. Então, esse, para mim, é o verdadeiro empoderamento, e foi dessa forma que o Tantra me tirou do fundo do poço e me fez dona de mim. Eu tomei posse de mim, né, Bianca? É bem isso. Eu lembro que a Bianca também estava meio que chegando, já estava há um tempo, né? Mas também foi o começo da sua história no Tantra, né? E a Bianca tem uma história muito bonita,
você vê, se você pegar fotos, e não é só uma questão física, tá, gente? Porque eu conheço a Bianca e eu sei o quanto ela evoluiu emocional e mentalmente. A gente vê pelo relacionamento hoje que ela tem também. Mas se a gente pegar fotos suas e pegar fotos minhas também e colocar daquela época, quanto que a gente mudou? Né? Porque o externo reflete o interno também. Tanto que quando eu estava em depressão, eu estava apagadinha. Hoje eu já tenho um brilho maior. A Bianca também. Hoje está aí com quase 100 mil seguidores no Instagram, colocando a cara, tem curso, tem tudo. 6 anos atrás, quem diria, Bianca? De forma alguma. Eu lembro que a Letícia, uma amiga minha também, ela falava pra mim quando eu tava no Tantra, ainda no comecinho, né? Que eu ainda não tinha florescido. Ela ficava, pelo amor de Deus, você precisa dar curso, você precisa aparecer, você precisa... Eu falava, você tá louca? Eu nunca vou fazer isso. Morta de vergonha, eu me escondia, eu me apagava, eu ficava, não, eu fazia de tudo pra não aparecer, pra ficar pequena, porque eu me via pequena naquela época. Então, realmente, a minha história, eu vou tentar resumir aqui, porque senão o podcast inteiro vai ser meu, eu não vou fazer isso. É uma resumida mesmo, ia ter muita coisa. Então, eu vou dar uma resumida. Então, eu fui atleta de vôlei por muitos anos, por mais de 12 anos profissional. Então, a vida inteira eu estive me sentindo poderosa. A vida inteira no vôlei. Porque eu era boa no que eu fazia, eu jogava 8 horas por dia, todos os dias da minha vida, então eu me sentia muito poderosa. Até que eu me lesionei e tive que parar de jogar, e aconteceram muitas coisas que nem vou entrar aqui, mas a minha carreira acabou do dia para a noite. O clube me abandonou, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como me tratar, eu não tinha como operar, eu não tinha como nada. Então, eu estava num relacionamento há alguns anos já, há quase 5 anos, eu estava noiva, mas também era uma relação... Você foi falando, eu fui tipo, gente, ela tá falando de mim, certeza. Não era uma relação tóxica, assim, mais ou menos, mas não era tóxica, mas era uma relação onde, de longe, eu tinha o que eu merecia. Era uma relação onde eu me diminuí muito para caber naquela relação, onde eu aceitei mentira, aceitei traição, porque eu me achava tão pouco que eu falei, cara, eu preciso aceitar o que ela tá me dando, porque quem vai me querer? Pelo amor de Deus, eu preciso me agarrar a essa pessoa, porque deixa eu aceitar essas migalhinhas aqui, porque se eu terminar com ela, porque depois que minha carreira acabou e eu não tive ajuda de ninguém, e eu não tive suporte, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu era perfeita no que eu fazia, basicamente. Eu me achava maravilhosa, incrível, e agora eu não era ninguém. Me tiraram o meu chão, me tiravam tudo. Eu não sabia nem o que eu sabia fazer. Eu jogava desde os meus 12 anos de idade, meus 11 anos de idade, até os 24. Aí eu falei, tá, o que eu sei fazer? Quem eu sou? Eu não sabia mais quem eu era. Aí eu estava numa relação que eu tinha que me diminuir para caber nela, para aceitar situações. Eu estava perdida, eu engordei 30 quilos em meses. Então, eu perdi 10 quilos, você engordou. Eu engordei 30 quilos. Então, eu me olhava no espelho e eu falava, cara, quem é você? Obviamente, desenvolvi uma depressão extremamente profunda. E quando você foi falando, cara, eu estava no fundo do poço e cavei mais ainda. Foi o que aconteceu comigo. Porque a minha relação começou a ficar muito ruim, porque se eu não me amava, eu não me respeitava, eu não me encontrava, eu não sabia nem quem eu era. Por que a pessoa também tinha que saber? Se nem eu sabia. E aí, enfim, não me ajudava muito, né? E aquela relação onde eu tinha que ficar pedindo atenção e pedindo afeto e pedindo... E eu estava necessitada de acolhimento nesse momento da minha vida. Eu estava completamente destruída. E ter que pedir esse mínimo, né, que tem que vir de graça, foi uma coisa que foi me destruindo de todas as formas possíveis e imagináveis. Até que a relação estava tão fria. Sabe quando a gente, que é insegura, dá aquela terminada só para dar um gelo, para ver se a pessoa vem atrás? E fala, não, vem cá, vamos resolver? Não, então a pessoa aceitou e meio que foi embora. Foda-se você. Um mês depois estava com uma amiga nossa do mesmo ciclo. Tipo, foda-se mesmo você, sabe? Isso acabou, tipo assim, destruiu de vez e realmente foi um momento da minha vida muito difícil. Até de falar já me falta o ar, assim. Deu pra ver que eu puxei lá. A gente acessa, né? Eu puxei lá do fundo, porque foi um momento que eu quis morrer mesmo, assim. Não pelo relacionamento, mas é porque eu já estava 30 quilos acima do meu peso, eu olhava no espelho e não me reconhecia. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu sabia fazer, porque eu só joguei a minha vida inteira, era o que eu sabia fazer. Eu estava perdida, eu não tinha dinheiro, tinha um joelho que eu mancava, eu não podia andar direito, eu não tinha suporte, eu tava, tipo assim, não sei o que fazer. E aí eu fui meio que fazendo um cursinho de estética nessa época, de tipo, cara, eu preciso tentar ver o que eu sei fazer, então eu vou meio que fazer qualquer coisa, porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar uma fisioterapia para ver se eu volto a andar,
direito, sem mancar, assim, né? Então, fazendo o curso de estética, eu gostei de fazer aquelas massagens tradicionais, de pedras quentes, etc. Eu falei, cara, vou mandar currículo para um monte de lugar, para hotel, para spa, para alguma coisa, para ver se eu consigo trabalhar. E tentando me reencontrar. Eu estava tentando sair do fundo do poço, assim, de, pelo amor de Deus, deixa eu tentar sozinha, porque eu estava sozinha. Sozinha, eu também. Sempre sozinha, né? Então, vamos lá, vamos, força, força. E aí, a companhia do Ser me chamou para uma entrevista e encontrei o Sananda. E ele falou, olha, aqui a gente trabalha realmente com a parte de spa, a gente faz umas massagens, mas o carro-chefe daqui é o Tantra. Eu, tipo, não fazia ideia o que era o Tantra. Eu falo que o Tantra me chamou. Caiu, assim, ó. Caiu. Foi totalmente um chamado. Eu não fazia ideia o que era o Tantra. E ele começou a me explicar e tal. Eu falei, gente, onde eu tô? Pelo amor de Deus. Mas ok, né? Tá bom, tô aqui, esse assunto me interessa, de sexualidade, desenvolvimento com o corpo, terapia corporal, envolve orgasmos, orgasmo cura, tá bom, vamos ver o que é isso. Ele faz um treinamento de 3 meses, onde eu quero que você passe pelo processo e você aprenda. É uma troca, porque não tem como você conhecer o Tantra sem passar pelo processo. Ela foi parar na mão do Sananda logo de cara. Foi parar na mão do Sananda, gente. O Sananda é um puta mestre tântrico que você ou ama ou odeia, não tem meio termo. E eu amava e odiava ele na mesma proporção. Ele não vai amaciar a carne, não. essa é a questão. Ele pega a sua ferida e fica assim, ó, tá doendo? É? Então olha pra isso. Tipo, ai, que ódio. Mas foi o que me salvou e me curou, assim. Então ele me trabalhou, ele pegou todas essas minhas dores de... Ah, tá doendo? Por que você aceitava migalha? Por que não sei o quê? Ele me fazia olhar pra tudo. Por que eu tava lidando com tudo isso? Por que eu tava nesse lugar? Ele me fez olhar e mergulhar em mim, assim. Ele me fez mergulhar em tudo isso através do meu corpo. E ao mesmo tempo que eu tava olhando pra mim, que eu recebi a primeira massagem, eu tava assim, ó. Tipo, meu Deus, eu não posso me entregar. Se eu sentir tudo que eu tô sentindo, eu vou explodir. Eu não posso me entregar pra essa dor que eu tô sentindo, senão eu acho que eu morro de verdade. Tipo, é muita coisa, eu vou sufocar. Então, parecia que eu ia sufocar de verdade. Eu não posso me entregar, eu não posso estar vulnerável, eu não posso um monte de coisa. Então, eu fui trabalhando tudo isso, o Tantra me ajudou a liberar todas essas dores, essas angústias, essas frustrações. Isso foi me empoderando de um jeito absurdo, porque eu comecei a me respeitar. E comecei a respeitar o meu processo, a respeitar a minha dor, coisa que eu não fazia, né? Porque eu aceitava qualquer coisa. Qualquer mínimo de atenção, qualquer mínimo de afeto, qualquer mínimo de amor. E eu comecei a falar, cara, por que eu tô aceitando isso? Eu não posso. E outro processo que me empoderou no Tantra, para mim foram 2 processos. Foi o momento de me curar dessas dores, dessas frustrações, desses medos, desses vazios, porque eu aceitava tudo isso porque eu queria tapar um vazio, que era meu. E eu sempre sentia esse vazio, mas eu não sabia o que era e nem como suprir. Então eu supria com pessoas e com sentimentos e emoções. Só que aí eu percebi que eu tinha que suprir de mim e da minha energia, do meu empoderamento, do meu próprio amor. E o outro processo foi atender as pessoas e proporcionar isso para elas e proporcionar um prazer a elas e sensações que elas nunca sentiam. Então, querendo ou não, quando eu proporcionava isso a elas, e obviamente elas têm que estar disponíveis para isso também, isso me trazia um empoderamento. Caramba, eu tô mobilizando isso, estou mobilizando essa energia, estou proporcionando isso para essa pessoa e isso também me empoderava. Então, para mim, foram 2 processos. O fazer workshops e poder transformar essas mulheres e me transformar foi um combo para mim, do Tantra me resgatar. As meditações e depois do Tantra, eu hoje tenho uma relação que às vezes eu realmente paro, até ela também vive isso, eu falo, cara, é verdade essa relação? Porque não é possível. Quase 4 anos, já 4 anos já, Esse né? mês faz 4 anos. E às vezes parece que é mentira a relação que eu tenho, porque eu falo, não é possível. Normalmente é só filme que vive isso, porque não é que é perfeita, não, tá? Tem briga, claro, tem um monte de desavenças e coisas, só que tem diálogo, tem respeito, tem reciprocidade, tem tudo isso. Só que antes não era possível isso pra mim, porque eu aceitava tão pouco que eu não achava que eu ia conseguir ter uma troca tão verdadeira. Só que eu só pude ter isso depois do Tantra, depois de me permitir. E de se amar de verdade, né? E eu só me amei depois que eu senti. Depois que eu pude sentir todas as minhas dores e falar, cara, e me acolher, não ficar esperando que o outro me acolhesse. Eu me acolhi e falei, cara, vem cá. Vem aqui. Eu vou me amar, eu vou me abraçar, eu vou me respeitar. E depois que eu aprendi isso, eu não permito que ninguém me leve mais para aquele buraco, que me faça aceitar tão pouco. Porque eu não me dou mais tão pouco, eu me dou do melhor que eu posso. Por que eu vou deixar que o outro me dê tão pouco? Então, para mim, o Tantra foi esse processo de resgate,
Ele me tirou do fundo do poço e falou: minha filha, eu vou tirar do fundo do poço, às vezes eu vou te jogar lá de volta só pra você olhar um pouquinho, pra você poder resgatar e curar tudo isso, mas ó, Ele você vai joga subir, tá? também. Ele te joga, mas só, ó, olha aí. Porque você precisa olhar a bagunça que você fez. Você precisa olhar aí dentro. Você precisa curar isso pra você poder levantar. Porque se você não olha, você não sai. Você fica isso. na superfície. Você falou. Então, pra mim, foi um puta processo nesse sentido. E continua, né, gente? Não é que acabou. Nunca acaba. A gente continua, porque não vai acabar nunca. O que você falou, eu olho pra trás também e fico, gente, como que eu me submeti Nossa, muitas vezes eu perguntei isso. a esse tipo de situação? Já se passaram 6 anos e eu, às vezes, paro e ainda continua, entendeu? Eu sei que ainda preciso tratar muita coisa dessa época, tá? Mas eu olho e fico, como que eu me submeti a esse tipo de situação? Dá até raiva. Rosana, mulher, pelo amor de Deus. Mulher. Mas é porque você era diferente, né, amor? Né, você fica não é nem entrando numa questão de culpa, mas o Tantra me trouxe isso isso é que eu queria falar que é importante. Autorresponsabilidade. Esse é o verdadeiro empoderamento para mim. Você tem autorresponsabilidade. Então não é que o outro não tenha responsabilidade nas feridas que te causou, porque todo mundo precisa ter responsabilidade afetiva, né? Mas se eu aceitei muito do que eu aceitei, no meu caso, eu sei que existem casos, né, que o cara chega a um nível de violência que coloca uma arma na tua cabeça e realmente você não tem como sair. Eu tô falando dessa dependência emocional. No meu caso, não tinha isso de colocar uma arma na minha cabeça e dizer você vai ficar aqui comigo. Inclusive, por muitas vezes, ele tentou terminar e eu não permitia mesmo, sabendo que ele só tinha migalhas para me oferecer, ou muitas vezes nem isso. Né? Então, autorresponsabilidade. Hoje eu tenho essa responsabilidade, como já falamos em outro episódio, né, Chan? De repente passar por uma situação dessa, de estar apaixonada por alguém, essa pessoa não está disponível no mesmo nível que eu, não está alinhada comigo emocionalmente, né, não está entregue, eu não vou aceitar. Por mais que eu esteja apaixonada, eu vou dizer, então tudo bem, siga o seu caminho, a gente não tem como dar certo, vai doer? Vai doer, não é que não vai doer. Mas a dor é menor do que a dor de se diminuir. Eu acho que o auge pra mim, quando eu falei, eu mudei, foi quando, depois do Tantra, eu até passei por algumas relações onde eu ainda atraí pessoas que não estavam me valorizando. Mas aí, quando eu me percebi nessa situação, eu falei, não, eu não vou mais aceitar isso. E mesmo gostando, tendo sentimento, eu falei, vai embora. Isso já Antes eu não tinha força vida, pra isso. Né? É a vida testando a gente. Tipo, tá bom, vamos ver. Vamos você ver se aprendeu funciona. mesmo? Vamos ver. Vamos ver se esse jogar essa tantra aí pessoa serve. aqui. Bora ver se você Como vai que fazer foi diferente. pra você, Tati? Como você entrou no Tantra? O que mudou na sua vida? Então, falando um pouco de empoderamento feminino, desde que eu sou criança, assim, eu sempre fui muito rebelde. Da minha adolescência, então, mãe, desculpa. Nossa, fui muito rebelde, assim. E aí, com 17 anos, ainda no ensino médio, eu engravidei. E aí, a vida, né, jogou, assim, uma criança pra mim e falou, vai, cadê essa rebeldia agora? Se vira, te vira, linda. Aí eu saí da casa da minha mãe, eu e o Renan, né, meu marido. Que estão até hoje. Gente, estamos até hoje juntos, firmes e fortes. Mas naquela época era bem diferente, né, gente? Nossa, eram 2 adolescentes, um de 17, outro de 18 anos, morando sozinhos. E eu achava que ia ser, tipo, historinha da Disney, né? Conto de final. Só que não. E aí fui morar com ele, educações totalmente diferentes, assim. A gente teve 2 criações Opostas. muito diferentes, assim, muito diferentes. Então, óbvio, começou a ter muito conflito. A gente brigava por coisas absurdas, né? De aborrecentes, assim. Com uma criança ainda, foi uma época muito conturbada. Muito o surto conturbada. vem. Muito, amiga, milhares de surtos, assim, diários. E a gente foi se desenvolvendo, a gente foi amadurecendo, a gente terminou e voltou incontáveis vezes. Então, assim, é legal também ressaltar que em uma relação que hoje é sólida, que hoje tem muito respeito, que hoje tem muito amor, não, assim, nem sempre foi assim. Então, sempre tem como você refazer uma relação, tem como você criar novas relações com a mesma pessoa, mas não a mesma relação. Então, assim, sempre tem que mudar os acordos, sempre tem que conversar mesmo e amadurecer, né? Porque tudo muda o tempo todo. E aí, nessas mudanças da vida, entre indas e vindas, eu conheci o Tantra porque em 2018, se eu não me engano, a gente terminou. E ainda era uma época do nosso relacionamento que eu não conhecia o Tantra, então eu ainda era, por mais que eu fosse um pouco mais rebelde, levasse,
para esse meu lado, era até um pouco mais agressivo. Não era uma rebeldia do tipo, bora fazer uma revolução e levar umas minas e tipo, fazer acontecer algo que agregue na vida de outras pessoas. Não, era uma revolta tipo, ai, que puta saco. Tipo, era uma revolta agressiva. E eu vejo muitas mulheres hoje fazendo isso também. Né? Assim, tentando fazer com que esse empoderamento vire raiva, sendo que não é por aí. Lutando contra o masculino ferido, Exato. utilizando Atacando. o próprio masculino, a própria Exato. energia masculina, que é a De uma energia forma de errada. agressividade, né? Doentia. Exatamente. E aí não olha pra dentro. É esse o caminho do Tantra. Né, Exatamente. Tati? Pode continuar. E aí, em um desses términos que a gente teve, eu falei, não, chega, alguma coisa tem que mudar. E aí eu comecei a entrar em mim. Então, eu peguei num final de ano, falei, não, terminei, eu não quero passar o novo com a minha família, não quero passar com ninguém, quero passar sozinha. Fui sozinha para uma comuna de Tantra e a primeira... Tem que fazer, vou lá na comuna. Pleno ano novo. E aí eu lembro que a primeira meditação que eu fiz, e assim, eu já tinha lido muito sobre Tantra, eu já tinha visto várias coisas. Mas, gente, vocês lerem, vocês praticarem, é uma coisa muito mais profunda, assim. Que práticas são essas? A prática foi Tati? muito mais profunda. Dá uns exemplos. A da primeira prática. Qual foi a vez. meditação que você fez? Essa meditação que eu fiz foi ativa. E aí, incrível, né? Tipo, porque eu tava lá no meio da meditação, lá, movimentando. E eu olhava, assim, com os olhos fechados, mas eu olhava, assim, pro lado. Eu, cética, né? 4 anos atrás. Olhava pro lado, meu, que porra que eu tô fazendo aqui, cara? Que povo doido. Não tá acontecendo nada no meu corpo. O que tá acontecendo? Aí começou, né? Uma pessoa gemendo de um lado... Aí outra lá no fundinho do salão chorando. Eu, mano, que porra que tá acontecendo? É Continuei uma fazendo. seita. Zero entregue. Só observando pra fora. Aí, do nada, tipo, assim, no momento que a minha mente deu uma paradinha, eu comecei a sentir um negocinho, assim, no meu corpo. Como se fosse um leve formigamento, assim, nas pernas. Quando você tá ali num sexo gostosinho e o seu corpo começa a vibrar, sabe quando começa a rolar a vibração? Uhum. E aí eu fui fazendo, fui sentindo e fui gostando, né? Eu falei, acho que isso aqui tá funcionando. Aí, beleza. Aí, do nada, assim, a minha perna começou a ter, tipo, uns espasmos. De eu não conseguir, tipo, ficar em pé, assim, porque a energia tava muito forte. Aí eu caí, assim, no salão, sentei e tive um orgasmo. Tive um orgasmo seco e comecei a gargalhar. Eu lembro que eu dava risada. Coisa boa. Nossa, eu ria. E aí eu descobri o Tantra A dessa entrada forma. dela foi ótima. Nossa. Gente, a minha Sofrendo e entrada- chorando nesse vale de lágrimas. Por que eu entrei chorando e ela entrou gozando? Não, gente, entrou peraí. gozando. Gente, eu estava saindo de uma relação. O choro veio antes. Ela entrou gozando também. Ué, Eu entrei querendo cortar os pulsos, a gente cara. aqui chorando. Não tive processo chore. catártico no início, no Tantra. Foi esse Chegou processo chateada. orgásmico. Hashtag chateada. Gente, foi Tantra, fantástico. você prometeu. Você me prometeu orgasmo, Mas hoje Sandra. vocês não reclamem. Ah, Hoje vocês total. têm Não, múltiplos. Hoje eu tenho vários. Você só ri, né, Chante? Gente, eu tô morrendo. É porque elas estão rindo agora, só que eu tô muito emocionada com as histórias que eu tô escutando. Eu tô Você só não ouviu olhando da Miss assim. um texto, minha E filha. eu tenho certeza que não. E tem muitas coisas, né, que a gente já conversou nos bastidores e tá me vindo um monte de coisa da minha história, eu tô Elas ouvindo. também. E, gente, quando a gente fala pra vocês que vocês não são aquilo que fizeram de vocês, né? Que, de repente, você nasceu aí numa família que não te deu amor. Total. Que não te deu apoio, que falou que você era burra, feia, incapaz, e aí você cresceu acreditando nisso, aquilo que você aprendeu não define quem você é. E aqui a gente tem histórias de pessoas que muitas vezes acreditaram no que o outro falou, Total. mas que em algum momento ouviram as suas sensações do seu corpo e conseguiram se libertar. Né? A Rô falou de uma história que veio para São Paulo. Isso tudo foi de insights da intuição dela. Então, se você não tem O Tantra me chamou também. o Tantra, né? São coisas que a gente não entende, às vezes, o caminho da vida, mas a vida vai trazendo chamados para que a gente desperte para nós. E às vezes esse chamado parece uma loucura, né? Às vezes você olha e fala, não, peraí. Tô entendendo. Tipo, É. e vai, gente, só segue, só sente e vai. Tem coisas na, que a gente- na intuição. Como que você chegou ao Tantra? Tem coisas que a gente não precisa entender racionalmente. A gente sentindo e indo, se jogando, já tá ótimo. Não, mas rapidinho. Mas você gozou e aí? E aí, fiquei feliz, maravilhosa. Fiquei mais 2 dias lá, se eu não me engano. Aí fiz outras práticas lá e entrei, gente. Mergulhei no Aí Tantra. ficou até eternamente. hoje. E tá aqui até hoje. Até hoje. E assim, Como que sai depois dessa, né?
Pra mim, eu peguei muito o que você falou, assim, desse processo duplo. Porque nas práticas que a gente teve, algumas a gente trocou também. E esse processo de você ver o outro entrando na sessão de um jeito e saindo de outro jeito, e às vezes uma anamnese conversando, falando, principalmente, pra mim, pega muito mulheres. Muito, assim. Eu acho que eu me encontrei, assim, eu nasci pra fazer isso. Para empoderar mulheres dessa forma através da sexualidade, É o nosso Porque propósito, o sistema, tenho exato, certeza. gente, o sistema ele castra a gente de um jeito que até eu que já era mais solta, já era mais aberta desde a adolescência, eu vi que, cara, eu não era Não aberta era. e soltinha do jeito que eu era. Não. Eu falo Isso foi muito pra mim isso. Porque também. assim, eu era, mas num viés social, num viés tipo performático. Não pra você muitas vezes, mesmo. não pra mim. O que eu gosto? O que é erótico pra mim? O que é sensualidade pra mim? Então, assim, a gente criar todo esse mundo, todo esse repertório é muito rico, é muito empoderador. Então, todas as mulheres têm que ter acesso, assim, a esse lado. Esse lado mais selvagem mesmo. Esse lado que vai e faz acontecer. Da mulher selvagem. Exatamente. Eu pegar esse gancho, porque é muito importante para mim falar disso. A gente daqui a pouco vai falar, eu quero saber da sua história no Tantra, tá? Mas é importante a gente falar sobre essa ilusão da liberdade sexual. Sim. Porque eu sempre tive essa energia sexual mais latente, né? Tem pessoas que têm mesmo, e tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque é uma delícia. Mas quando a gente não tem o autoconhecimento, não tem a autorresponsabilidade, logo a gente acaba entrando num caminho, não é que é errado, não é que é pecado. A gente se coloca em situações onde nós vamos ser machucadas e feridas, usadas, tá? A gente vira um mero objeto. Então, até antes do Tantra, eu tinha essa liberdade sexual ilusória. Porque, na verdade, eu estava fazendo para agradar. Embora eu gostasse, mas na maioria das vezes eu nunca ficava satisfeita. Só que, tipo, é assim mesmo, né? Os homens são assim, a gente tá aqui para agradar e Você nem sabia onde você podia chegar. Nem sabia. E o Tantra me ensinou e aí eu falei, beleza, agora é o seguinte, meu amor. Quem manda nessa porra sou eu. Eu continuo com a minha liberdade sexual, mas com a autorresponsabilidade. E é totalmente diferente. Era o que você estava falando da rebeldia. Era ilusão. Exatamente. Uma pura ilusão. É esse lado, né? De você ou trabalhar feminino ou você trabalhar masculino. Um dos dois. E não, na verdade, tem como você alinhar os dois. Exato. Né? Equilíbrio é tudo, assim. A gente tá muito pensativa, reflexiva hoje. Muito reflexiva, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tô tendo uma crise existencial aqui, escutando essas histórias. Eu tô Foram lembrando muitos de um monte de insights, coisa. Mas traga a sua história. Traga que a gente tá curiosa. Gente, pra mim, a questão da abertura... Meu Deus, é muito complicado. A questão da abertura desse cardíaco, olha, foi complexa, viu? Porque eu não me sentia nem merecedora de ser amada. Eu tinha, na verdade, desde a minha infância, né? Cresci com um complexo de abandono, né? Enfim, por coisas que aconteceram na minha história. E não me sentia merecedora de ser amada. Não me sentia merecedora de ter alguém me dando aquilo que nem eu sabia que eu merecia. Então, eu sempre também fui por essa linha de me descaracterizar para ser aceita, né? Para pertencer a uma relação com alguém. E nisso você acaba entrando nessa questão das migalhas, aceitando menos do que você merece, abrindo concessões que vão te matando a conta-gotas. E aí você é uma mulher que às vezes é bem sucedida, bonita por fora, né, externamente, mas por dentro você não sabe nem quem você é. E era o que acontecia comigo. Então, teve uma fase da minha vida que eu estava muito buscando respostas, né? O caminho da espiritualidade sempre foi trabalhado para mim desde a minha adolescência, com o mestre Luiz Gasparetto. E em determinado momento que eu entrei na faculdade, eu tive meu primeiro contato com a bruxaria. E aí foi daí que, depois desse curso, depois de eu já estar trabalhando no meio corporativo, eu estava completamente descaracterizada. Tá? Chegava domingo, me dava aquela crise existencial do tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Era gerente de compliance, gerenciava 4 áreas comerciais, tinha uma posição super estável na empresa, mas não me identificava mais com aquilo. Encontrei minha sacerdotisa da bruxaria. E aí a gente mexia muito com esses rituais de roda, de danças, de movimentação, de acender caldeirão, de mexer com rituais de roda de ano. Então, essas meditações que às vezes a gente tem no Tantra que vão mexer com o corpo, eu já fazia muito nos rituais de roda. E que trabalham muito o feminino e as forças, né, das deusas, das divindades. E, enfim, com as lunações corretas, a gente vai expurgando coisas numa lua minguante
potencializando energias numa lua cheia, enfim, encerrando ciclos, iniciando outros. Então eu perdi muita coisa, perdi relacionamentos, perdi esse trabalho que eu achava que era para mim. E aí eu me vi completamente zerada, tipo, tá, e agora? Todo mundo chegou nesse ponto. Todo gente. mundo O que eu chegou faço? nesse ponto. Socorro. E aí, Que quando bom, né? Socorro, Chegamos nesse ponto. E aí, quando encontrei o tema, mesmo esquema. Comecei a buscar alguns cursos para minha vida pessoal. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso, porque eu ainda tinha na minha cabeça aquela linha. Uma mulher correta, ela faz isso, isso, isso. Eu tipo, faculdade, pós-graduação, fala não sei quantas línguas. Então, eu tinha muito a imagem do que os outros esperavam de mim. Nossa, como assim? Vou trabalhar com isso? E aí, quando você entende o nível de profundidade de um trabalho que transforma a vida das pessoas, fala, quer saber? Podem pensar o que quiser, eu vou ir lá, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E aí, eu nunca mais saí. E quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente estuda, mais a gente vê os resultados de mudanças na vida das pessoas, a gente fala, é por aqui que eu tenho mais que ir segura mesmo. a gente fica. Mais segura a gente Porque precisa ter as costas largas para aguentar o julgamento da sociedade, nós mulheres que trabalhamos com o Tantra. Falando sobre sexualidade. Falando, não só o Tantra, né? Sexólogos, a Bianca é psicanalista, né, Bianca? Também. Sexóloga. Eu sou tanta coisa. Eu sou, É tudo. eu sou de tudo aí. Eu sou teta healer, eu sou Mas, psicanalista, eu sou terapeuta. O currículo aí é extenso. É. A gente que trabalha com a sexualidade, né? E sendo mulher, é muito mais pesada essa carga. Então, você precisa já ter feito todo um caminho, né, de processo terapêutico para estar forte hoje o suficiente para sustentar as críticas e os julgamentos que vêm. E vai vir, tá? Só que a gente está Sim. trabalhando justamente para diminuir isso. Para diminuir esse olhar deturpado que existe em relação à sexualidade. A sexualidade faz parte da nossa natureza. A sexualidade é a nossa energia primária, a nossa força primária, a fonte criadora de tudo. Vamos olhar para isso de forma natural, gente. Isso é saudável a nível físico, mental, espiritual, psicológico e a nível de sociedade. Uma sociedade que vive, que passa a conviver bem, né? Quando a gente já falou disso, né? O equilíbrio do masculino e do feminino. Hoje é muito masculino e o feminino praticamente nada. Energia, não gênero. Então, vamos equilibrar essas energias e a sexualidade é o segredo para isso, né? Pode falar, Chan. Não, e vamos sair dessas caixinhas, né, gente? Porque, poxa, a educação, ela coloca muito isso. Não, se você é isso, você não pode ser isso. Se você tá aqui, você não pode gostar disso também. Então, assim, larguem isso. A história de cada uma aqui é diferente e é isso que faz a gente ser únicas, fortes, enfim, ter superado o que a gente superou, porque são histórias diferentes. Você não precisa se igualar a ninguém e você não está aqui para se definir com os olhos dos outros. Você se define com os seus olhos. Todas as histórias que eu ouvi aqui foram mulheres se definindo com os seus olhos. Que a Bianca falou, nunca mais eu aceitei menos do que eu merecia. Eu até conheci algumas pessoas que tentaram vir com propostas um pouquinho menores, mas lembra, Rô, que você falou no outro episódio? Tem valores que são inegociáveis. Então, não negocie o seu valor com ninguém. O seu valor é colocado conforme o que você pensa sobre você. Nunca deixe ninguém definir. O que você estava falando, isso não te define, né? Me veio uma frase, se eu não me engano, é de Sartre, que fala o seguinte, eu até usava nas minhas legendas logo que eu cheguei no Tantra. Eu sou aquilo que fiz com aquilo que fizeram de mim. Né? É isso. Eu sou aquilo que fiz com aquilo que fizeram de mim. Então, tudo bem, fizeram isso comigo, mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu não estou fadada a uma vida de vítima. Perfeito. Sabia, gente? Às vezes a gente chega num estágio da vida que a gente acha que não vai ter saída. E aqui já trouxemos vários exemplos. Nossa, e que o Tantra é um caminho, é uma possibilidade. Claro que existem outras, né? Ele não é a única possibilidade, mas é uma possibilidade bonita e que traz um resultado, pelo que vejo, muito rápido e muito poderoso. Como, Rosana? Através das práticas. Que práticas? Práticas corporais, gente. São muitas, são infinitas, né? E isso tudo vai ser conduzido por terapeutas, como nós, que são capacitadas para isso, para sustentar um processo de catarse, por exemplo, né? Para sustentar quando a gente entra e acessa algumas situações e emoções do passado, situações de quê? De abandono, situações de rejeição e vários outros traumas. Acompanhamento psicológico, repito, porque não quero ninguém aqui nos comentários dizendo que a gente está negligenciando o acompanhamento psicológico. Gente, eu sou psicanalista também, pelo amor de Deus. Pois é. Mas é o combo. Por que não combo? Um acompanhamento psicológico e uma terapia corporal. E eu acho o mais maravilhoso de tudo é a gente trazer o poder para a pessoa. A gente não terceiriza
prazer para terapeuta. A terapeuta tá me dando. Não, Não. ela está te conduzindo para o seu poder. O seu poder é absoluto dentro de você. Eu fui abandonada. Eu, dentro de mim, não me abandono jamais. Eu, dentro de mim, não negligencio as minhas emoções e sensações. O que eu quero fazer, eu faço. O que eu não quero, eu não faço. Eu não me abandono. Eu não passo por cima de mim que nem um caminhão quando eu estou com vontade de fazer alguma coisa ou quando eu não estou. Então, é o poder da pessoa. Você devolver isso para ela. Poxa, para quem que você está terceirizando, né, esse poder? Não é que você não vai mais sentir tristeza, que você não vai mais imagina. sentir insegurança. Gente, não existe. É que você vai Não saber é. lidar. Então, se você entende e percebe que está passando por um momento de tristeza, você diz, ok, eu aceito a minha tristeza, então eu vou me permitir chorar. E eu vou me acolher. Claro que é importante o apoio dos amigos, da família e tudo mais, mas você não fica dependente disso. Como você falou, você não terceiriza. E aí você consegue passar pela situação difícil, seja ela qual for, de raiva, de tristeza, enfim, de mágoa, porque você coloca luz. Aquilo que a gente renega é ferida, né? E aquilo que a gente olha vira luz e a gente consegue curar. Então vamos olhar para isso. Eu estou passando por essa tristeza, ok, é uma fase, eu vou passar por isso, eu me acolho, eu me aceito, eu valido. Essa é a palavra, né, Bianca? Eu valido o que eu estou sentindo, seja de bom, seja de ruim. Eu valido o meu prazer, eu valido a minha dor. E tá se tudo você bem. não validar, ela vai continuar com você. Ela não vai embora. Ela não vai Ela embora. vai te cutucar e vai aumentar. E vai te destruir. Vai Enquanto chegar uma você hora não que olhar vai. e falar, tá bom, você existe. E eu vou dar um jeito de sentir você. Vamos sentar aqui Ferida, agora. né, gente? Vamos se Olha, olhar. como uma ferida mesmo, a gente trazendo assim pro corpo. Pô, a gente se machuca, o que a gente faz? A gente olha, a gente cuida. Cuida. Né? Exato, Porque tá emocionalmente perfeito. a gente não faz isso, assim. Fora que, assim, em sessão até, as coisas que acontecem não são só em sessões, né? A gente leva o Tantra pra vida. Então, desde o momento da gente estar... Nossa, quantos casos já peguei da pessoa ter crises, às vezes, de ansiedade e falar, eu comecei a respirar de uma forma mais profunda, de uma forma mais tântrica e me acalmei. E ficou tudo bem. Então, esse tipo de acolhimento que a gente fala, que a gente traz no Tantra, essas práticas que você leva para sua vida, que te trazem mais presença, para você sentir felicidade ou dor, de repente, por que eu estou sentindo isso, se questionar e trazer mais consciência mesmo para a vida, né? A gente fala, o tema é empoderamento feminino, mas isso serve para homens e mulheres. É interessante a gente trazer um dia um homem, seja um terapeuta ou algum homem que já passou pelo Tantra, para explicar de que forma refletiu na vida dele. Mas, gente, de um modo geral, vale para todo mundo. É empoderamento. Né? Empoderamento, do corpo, ponto. do seu, pronto. Só que a gente tem muitas feridas abertas, né, por conta do patriarcado, etc, etc. Então a gente já nasce com a ferida do feminino. A gente já nasce com essa ferida. E o Tantra ajuda muito porque o Tantra é uma filosofia matriarcal. Né? Tem como base a energia feminina, não negando o masculino, mas integrando ambas as energias. Isso é muito bonito. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, meus amores? Está chegando o finalzinho. Só para acrescentar esse finalzinho que você falou e trazendo para o corpo também. Gente, mulher, potencial orgástico feminino é fantástico, né? Mais de 8 mil terminações nervosas, então é Obrigada, Deus. muito. Gratidão. Assim, a existente. gente tem que explorar mesmo esse corpo, tem que sentir, tem que se conhecer, né? Orgasmo também é Autoconhecimento poder. corporal, Por muito favor. poderoso. Orgasmo é potência, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos se tocar. Vamos tocar o outro com amor, com afeto. E vamos se tocar estar também com amor e com disponíveis. afeto. Sim. O autotoque amoroso também vai ser um tema de podcasts nossos. Posso só falar um insight? Sim, Deve. senhora. A cura da nossa sociedade é pelo feminino. Ponto. E Verdade. acabou. Final. Gente, Maravilhoso. mulheres são agregadoras. O feminino é extremamente acolhedor. A gente precisa, na sociedade hoje que está de tanto ódio, de tanta guerra, de tanta intolerância, amar. Amar é para os fortes. O amor é para os fortes. Amor é pra quem tem coragem. É para quem tem coragem. Porque você precisa estar Então, vulnerável. Falamos isso no episódio passado. Então tenha coragem de estar vulnerável. Gente, muita, muita gratidão. Cada episódio é uma delícia conversar com vocês. Obrigada, Tati, Shanti. Bi,
Sem Obrigada, palavras, meu você acrescentou demais, assim, Sempre você virá em outras oportunidades, com certeza. Vamos trocando figurinha lá no Instagram também, inclusive vai ficar aqui embaixo no vídeo o @ de todo mundo, o site do Paraíso Tantra, onde a gente atende, a Bianca também atende presencial, fora os cursos online e as lives e todo o conteúdo que ela entrega, que é muita coisa, gente, gratuita, tá? Vai lá seguir a Bianca, então, por favor, né? Já falamos tudo aqui, vamos seguir a gente também, que agora a gente vai começar a falar muito mais no nosso Instagram. Clica aqui embaixo se você curtiu, compartilha, comenta, deixa sugestão, manda aí pra família, pros amigos, pra todo mundo. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada por nos acompanhar em vídeo e em áudio. E muito orgasmo pra todo mundo. Beijo! Tchau, tchau! Beijos.